Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e nós vamos começar mais uma série de aulas de Química. Só que dessa vez eu vou dar um direcionamento para vocês para uma aula de Química voltada para o Enem. Então nós vamos responder questões do Enem, certo? E ao mesmo tempo falar um pouquinho dos assuntos que o Enem cobra. Antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês no vídeo e se inscreva também no meu canal no Telegram, que vocês podem tirar as dúvidas de vocês, mandar questões e nós vamos responder tranquilamente, claro que na medida do possível. Me siga também no Instagram, porque vou estar sempre postando novidades para que vocês possam estar interagindo com essa química maravilhosa, que é justamente tirar essa ideia de que química não é difícil, é aquela complicação. Na verdade, química é muito legal e muito bom mesmo para o nosso dia a dia. Então vamos lá, a nossa primeira aula. Então, a questão que nós vamos responder hoje nada mais é do que a questão 95 da prova do Enem de 2018. Essa questão é muito interessante porque ela retrata um pouquinho sobre a propriedade específica na matéria densidade, certo? Então vamos lá, vamos ver o que ela pede para a gente. Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Observe que eu tenho aqui nessa questão alguns elementos interessantes, que é o instrumento densímetro, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Em alguns casos, claro que muitas vezes não damos muita importância. E temos a escala, que é a mudança da variação de uma marcação para outra. Certinho? E ele testou isso primeiramente em água pura, como sendo um padrão. Para vocês observarem, esse densímetro, né? Na verdade, analisar a observação desse estudante, o densímetro ele vai flutuar sobre a água e vai ter a marcação da água. Então, nesse ponto aqui, nada mais é do que a marcação correspondente à água. Ah, mas para que serve isso? Simples. Vamos pensar. Se aqui é água, então nós temos uma densidade já pré-determinada de 1 grama por centímetro cúbico, que é o que nós adotamos como padrão da água. Então, se o densímetro ele descer, olha só, se o densímetro descer, significa que houve uma variação na densidade e o que era da água, na verdade, passou a ser uma densidade menor do que 1 grama por centímetro cúbico. Se o densímetro subir, significa que a densidade da solução aumentou e foi maior do que 1 grama por centímetro cúbico. Tranquilo aí? Então, para isso que serve o densímetro. No nosso dia a dia, nós utilizamos ele em bombas de combustíveis, principalmente o combustível etanol, que vai ter um frasquinho lateral com um densímetro flutuando. Esse densímetro vai fazer o quê? Vai medir a qualidade do etanol daquela bomba. Se ele subir demais, significa que a densidade aumentou e esse etanol está adulterado com água. Se ele estiver na marcação ou abaixo da marcação adequada, significa que o etanol está mais puro ou dentro do valor estabelecido pela legislação. Certinho? Então nós utilizamos isso no nosso dia a dia. Ainda existem outros modelos de densímetro, principalmente para avaliar a qualidade de leite, né? Que nós temos o termolactodensímetro, que é um instrumento também para medir a qualidade do leite, que se ele tiver adulterado, a gente consegue identificar justamente pela variação do densímetro da sua marcação. E aí vamos saber se ele está adulterado com sal ou com água. Lógico que é uma previsão. Mas vamos lá, vamos ver o que essa questão pede para a gente hoje. Bom, essa questão ela está falando sobre densidade. Então, o que é densidade? Densidade também conhecido como massa específica. Então, massa específica nada mais é do que a massa real de um determinado material em um certo volume, um certo espaço ocupado. Por isso que a gente calcula a densidade como massa sobre volume. Então, massa sobre volume é justamente isso, a relação que eu tenho de massa sobre um determinado espaço
real do material. A água, por exemplo, a sua densidade é 1 grama por centímetro cúbico. A densidade padrão da água que nós encontramos de modo geral, né? Que mais utilizamos. Significa que sempre 1 centímetro cúbico de água vai ter uma massa de 1 grama. Se eu aumentar para 2 centímetros, significa que eu vou ter 2 gramas. Se eu aumentar para 3 centímetros, 3 gramas. E assim sucessivamente. Então é uma relação constante, uma relação permanente para cada material. Por isso que é considerado como uma propriedade específica. O ouro, por exemplo, ele tem uma densidade de aproximadamente 19 gramas por centímetro cúbico. Então é muito alta a densidade do ouro. Certinho? Ferro é em torno de 7,85. O mercúrio 13,5. Então vai. Vários materiais com suas determinadas densidades que são utilizados no nosso dia a dia. Certinho? O tungstênio, por exemplo, tem uma densidade interessante, muito alta, na verdade, que é utilizada em pontas de caneta esferográfica, justamente para, devido à sua elevada densidade, facilitar a vedação e não ter perda da tinta. Olha que interessante. Mas bom, então vamos analisar então que a densidade está relacionada com essa informação aqui. Já lá no densímetro, o que é que nós observamos? Né? O densímetro ele disse o seguinte: ele tem 3 marcações, né? Na verdade está aqui, ó. E uma delas é a água. Então a água está aqui. Então 1 grama por centímetro cúbico. Vamos voltar aqui para ficar mais fácil. Então aqui é 1 grama. Se ele subir nessa marcaçãozinha, se ele subir uma marcação ou se ele descer, ele está variando entre 1,05 ou 0,95. Significa o quê? Se o densímetro ele subir, ou seja, marcarmos um pouquinho aqui, a densidade aumentou para 1,05. Se ele descer, significa que a densidade diminuiu para 0,95. Então a densidade da solução vai variar de acordo com o posicionamento do densímetro. Certo? Só que assim, se o densímetro sobe, a densidade da solução aumenta. Se o densímetro desce, significa que a densidade da solução diminuiu. Certo? Então, vamos agora avaliar o que a questão realmente está pedindo. A questão diz o seguinte: o estudante, né, já fez aquele teste com água, agora o que ele fez depois? Em 2 outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de cloreto de sódio, respectivamente. Então, ele colocou no frasco A 100 gramas e no frasco B colocou 200 gramas. Aí vamos lá. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre uma sua dissociação, formando os íons Na+, e Cl-, ou seja, o íon cloreto e os íons de sódio. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há variação de volume. Então, o volume manteve-se. Então, se não há variação de volume, não há contração do volume, significa que os 2.000 ml, ou seja, os 2 litros de água pura em cada frasco, se manteve. Então, só houve variação da massa. Certo? Então, pensando dessa maneira, vamos pensar o seguinte. O frasco A, eu tenho 2.000 ml de água, que corresponde a 2.000 gramas, mais 100 gramas de cloreto de sódio. Tudo isso dividido por 2.000 ml. Opa. Pronto, 2.000 ml. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, 2.000 ml. Aí agora vamos lá. Então, 2.000 ml. Se eu for analisar aqui agora, a densidade final no frasco A vai ser 2.100 dividido por 2.000 ml. 2.000 gramas. Que corresponde exatamente a 1,05 grama por centímetros cúbicos. Certo? Já no frasco B, eu vou ter o quê? A densidade é igual. A massa inicial é 2.000 gramas de água, mais 200 gramas de cloreto, dividido por 2.000 ml. No final das contas, eu vou ter o quê? 2.200 ml dividido por 2.000.
2.200 gramas dividido por 2.000 ml. Neste caso, vai dar 1,1 grama por centímetro cúbico. Certo? Então, eu vou ter essas duas densidades. Lembrando que antes era a água, que era quanto? 1 grama por centímetro cúbico. Mas 1 grama, aí vem um detalhe, ele está acima desse 1,05. Então, houve um aumento da densidade, certo? E proporcional. Porque se eu botei 100 gramas, foi para 1,05. Se eu botei 200, foi para 1,1. Então, houve uma proporcionalidade nesse processo, que é o quê? Justamente a variação de 0,05 da água para o cloreto de sódio, colocando apenas 100 gramas, e variou 0,1 para colocar 200 gramas de água, ou de cloreto de sódio na solução. Então, vamos pensar o seguinte. Então, ó, se aqui era a marcação da água, como está aqui na questão, na própria informação da questão, ó, marcação da água, no meio. Se aqui é a marcação da água e aqui também, então ele está querendo dizer que na alternativa A não houve variação de densidade, mas pelo cálculo houve variação de densidade. Então eu posso fazer o que com essa questão, essa alternativa? Riscar. Aqui diz o seguinte, lá houve um aumento de densidade. Na B, o densímetro ele desceu. Se o densímetro desceu, significa que a densidade da solução diminuiu. E não é o caso, a densidade aumentou. O C é a mesma coisa, ó, o densímetro desceu. Se você observar o densímetro ao descer, significa que está querendo dizer que a solução diminuiu a densidade. Não é o caso, então ela também pode ser o quê? Eliminada. Então sobrou a D e a E. A D diz o seguinte, a marcação da água era aqui, ele desceu uma escala. A marcação da água é aqui, ele desceu 2 escalas. Se você for pensar que aqui é 0,05, aqui corresponde a 0,1. Então, é exatamente a variação que sofreu a água, no caso a solução, quando acrescentou 100 e quando acrescentou 200 gramas de cloreto de sódio. Então, a letra D, a alternativa D, é a mais adequada justamente por esta variação. Já na E, poderia também, porque o densímetro subiu. Mas ele desceu, ó, tá vendo que aqui é a água. Então, se ele está adotando que aqui é uma escala de 0,5, então ele teria que descer na mesma proporção. Teria que estar aqui embaixo, mais ou menos. Só que não é o caso, ele desceu só um pouquinho aqui. Então, ó, não é proporcional. Na questão, na alternativa E, não houve um aumento de densidade proporcional. Então, se não houve um aumento proporcional, significa que não sofreu a variação de densidade de acordo com a questão mencionada. Porque aqui houve um aumento proporcional. Eu botei 100, depois eu botei 200. Então, eu aumentei a quantidade de massa em 200 gramas. Deveria aumentar de maneira proporcional, correspondente a cada 100 gramas. Certo? Então, nessa questão, é tratada a densidade dessa maneira. Então é muito interessante, muito importante que vocês compreendam como é que a densidade funciona. Então, se aumenta a densidade, aquele material que é mais denso, ele tende a ir para o fundo, e o material menos denso tende a ir para a superfície. Então, sempre nós vamos analisar desta maneira. Então, é aqui que nós ficamos com a primeira aula e a primeira questão respondida do Enem para o ano de 2023. Então, acompanhe comigo sempre no canal. Valeu e até a próxima!